passarinho verde me contou que vocês gostam demais de book haul. Porque eu também aproveitei que o meu marido estava comprando vários livros para ele para a pós-graduação. Então chegou uma cacetada de livros aqui, gente. Metade são meus, metade do meu marido. O do meu marido, a compra do meu marido, eu não vou mostrar nesse vídeo porque eu não sei se é de interesse de vocês. Não sei se vocês têm interesse em ver livros de empreendedorismo, da área da administração, de gestão de pessoas. Se sim, aí vocês me falam, que aí eu faço um vídeo só com as compras dos livros que são do meu marido, porque o meu marido é justamente dessa área e ele comprou todos os livros que ele vai precisar utilizar na pós-graduação que ele começou esse ano. Então tem muito livro bacana, sabe, de soft skills, se você se interessar, sobre inteligência emocional, sobre gestão de pessoas. Se sim, se você se interessar por isso, deixa aqui no comentário, que aí eu faço um segundo vídeo e eu prometo fazer isso o mais rápido possível, mostrando para vocês os livros dele, que foram bastantes. E agora eu vou mostrar os meus. Bora! Vou aproveitar também e mostrar uns livros que chegaram aqui da Astral Cultural. Acho que vocês conhecem, né? Se não, deem uma olhadinha no Instagram da Astral Cultural, muito bacana. Então, o primeiro livro deles, que eu quero mostrar aqui pra vocês, é esse daqui, ó. Como falar sobre sexualidade com as crianças. Um guia prático sobre educação sexual infantil para pais. Eu acho esse tema super pertinente, porque se tem uma coisa que os pais têm receio de abordar com os filhos, é esse tipo de temática. Talvez não seja receio, talvez seja vergonha. Agora, vergonha de quê? Hoje a gente está em um mundo onde a conversa deve e merece ser mais direta, ser mais aberta. Esse vínculo deve acontecer. Acho que até para o pai se sinta um pouco mais constrangido de abordar esse tema com os filhos, com as filhas, mas para a mãe, por que se constranger? Eu acho que a instrução, a informação é a melhor coisa que a gente faz pelos nossos filhos. Porque se tem algo que eu acho que deve ser mutilador para um jovem, para uma criança, é você deixar uma criança, seja ele menino ou menina, completamente despreparado para o que eu posso dizer sim, afirmar os perigos da vida. E aí você tem algo tão fácil que é a oralidade para conversar com quem está ao seu redor, de educar, de orientar, e você deixa, e o pior, você pode deixar isso nas mãos de outras pessoas, e que muitas vezes isso não é o melhor caminho. Às vezes deixar isso apenas na mão da escola não é o melhor caminho. Então eu achei super pertinente, sim, adorei que eles me enviaram esse livro, até porque eu também tenho uma criança em casa, e eu quero muito ler esse livro, eu ainda não li, tá? Chegou para mim ontem. Mas olha que legal. Sexualidade e sexo não são a mesma coisa. E é justamente essa confusão que deixa pais e adultos responsáveis tão perdidos quando se trata da educação sexual infantil. A sexualidade na infância nada tem a ver com a prática sexual, e sim com a forma como cada pessoa se percebe e se relaciona com as outras. Ela se inicia na gestação e visa a busca pelo bem-estar, além do entendimento do próprio corpo, englobando desde informações básicas referentes ao corpo, órgãos sexuais, sexo, até discussões e reflexões mais profundas sobre valores, sentimentos, emoções e atitudes que se relacionam com a vida. Neste livro, a psicóloga Leiliane Rocha, especialista em sexualidade humana, ensina aos pais e responsáveis cada fase do desenvolvimento da sexualidade infantil e como oferecer a educação sexual às crianças de 0 aos 12 anos, detalhando inclusive quais palavras usar ao responder às principais dúvidas dos pequenos, como a clássica de onde vêm os bebês, de acordo com cada faixa etária. Este livro reúne um conteúdo prático e completo para você conversar com leveza e segurança sobre os assuntos mais delicados desse tema e saber lidar com situações embaraçosas do universo da sexualidade infantil, respeitando o desenvolvimento físico, emocional, psicológico, cognitivo e sexual de cada criança.
É um livro bastante interessante, não ficção. Vem aí em algum momento, eu vou ler esse livro sim, tá bom? O próximo livro que a Astral me mandou foi esse daqui. Nadando no Escuro, que as pessoas já estão super falando, super comentando, super resenhando, super adorando, super chorando. Nadando no Escuro, do Toman Jedrovsky. Isso aqui é um romance, e é um romance que traz representatividade LGBTQIA+. Deixa eu ler aqui para vocês a quarta capa, tá? Em meio a um cenário político conturbado, Ludwig conhece Janus em um acampamento agrícola. A amizade, a princípio inocente, logo cede espaço a um romance voraz às escuras. Cercados pela isolada beleza da natureza e livres das restrições sociais, eles se apaixonam. Mais longe daquele cenário idílico, na repressão da sociedade comunista e ultraconservadora de Varsóvia, o amor dos dois é mais do que proibido, é impossível. Do intoxicante primeiro amor até a dor de amadurecer, Toman Jedrovsky criou uma inesquecível e instigante história que explora liberdade e amor em todas as suas formas. Olha que legal. Então veio aí, a Astral Cultural me enviou. Vai estar aqui já na minha TBR dos próximos dias. Logo mais vem resenha dele, muito provavelmente lá no Instagram, tá bom? Vamos para o próximo. Esse aqui eu acho que vocês também já conhecem, é lançamento do ano passado da Astral Cultural, Cleópatra e Frankenstein, da Cocomellers. Vocês já leram, gente? Vocês gostaram? Eu ainda não li, então estou super ansiosa, mas primeiro eu vou dar início ao Nadando no Escuro, que eu tô super curiosa, super ansiosa, e depois eu quero adentrar neste livro aqui, tá? Deixa eu ler aqui a quarta capa para vocês. Quando a parte mais sombria de você encontra a parte mais sombria de mim, ela cria luz. Cleo, uma pintora inglesa de 24 anos, ainda está tentando encontrar o seu lugar na intensa Nova York. Quando poucos meses antes do seu visto de estudante vencer, conhece Frank, 20 anos mais velho. A vida do publicitário Frank está carregada de todos os excessos que faltam à de Chloe. Ele oferece a ela uma vida de regalias, a liberdade para se dedicar somente às suas pinturas e a oportunidade de conquistar um visto permanente. Ela proporciona a Frank a leveza de sua juventude e um dia a dia repleto de beleza, arte e boêmia, e a esperança de ser uma razão para que ele coloque fim às bebedeiras. Mas o casamento por impulso muda a vida de ambos de forma irreversível, assim como a vida de quem está próximo a eles. Cada capítulo explora a vida de Cleo, Frank e de um elenco memorável de amigos e familiares mais íntimos enquanto eles crescem e amadurecem. Cleópatra e Frankenstein é um romance de estreia surpreendente e dolorosamente real sobre as decisões que moldam toda a nossa vida e aqueles relacionamentos imperfeitos nascidos em noites tão perfeitas quanto inesperadas. Ansiosa também por esse livro. Agradeço demais o envio, Astral Cultural, maravilhosos! Maravilhosos. Se vocês já leram, me contem, tá? Agora a gente encerrou ali, né, os recebidos da Astral Cultural. Vamos para a compra. Bora lá. Primeiro livro, todos estão dentro do plástico cheirinho e eu não vou tirar do plástico cheirinho agora, porque eu não vou fazer a leitura desses livros agora, tá, pessoal? Então me entendam, por favor. Então vamos lá, o primeiro livro é esse daqui, Uma História dos Povos Árabes, do Albert Hourani, da Companhia de Bolso. Ele é bem grossinho, até me surpreendi, tá? Não lembro a quanto eu comprei, mas olha que legal. Deixa eu ler aqui para vocês. Desde a Segunda Guerra Mundial, os povos árabes estão no centro das questões mais turbulentas de nossa época. No entanto, sabemos muito pouco deles e de sua história. E esta lacuna que Albert Hourani, durante décadas professor em Oxford, vem sanar, apresentando de forma clara e sucinta um enorme volume de informações, partindo do aparecimento do Islã no século XII, aliás, no século VII, até a recente reafirmação da identidade islâmica e disseminação dos grupos fundamentalistas. Hourani proporciona uma rara e equilibrada visão de todos os aspectos da história das sociedades árabes.
Tudo isso sem deixar de fazer um exame completo das instituições sociais, da literatura e outras formas artísticas, da situação da mulher e dos deslocamentos demográficos e da multiplicidade de movimentos religiosos e intelectuais. E aqui tem uma observação que o texto é integral. Então, isso é maravilhoso, tá? Maravilhoso. Muito ansiosa por esse livro daqui. Muito ansiosa mesmo, até porque ler sobre os povos árabes muito me interessa. Eu acho que é uma cultura que está, sim, distante da gente, a gente não tem acesso a todas as informações, a gente não aprende, né, com profundidade sobre a cultura árabe. Na escola, a gente também não vê muito falar sobre. Nos noticiários, quando a gente ouve falar sobre, é só sobre relacionado a terrorismo, bombardeios, todas aquelas questões. E eu acho que esse tipo de livro enriquece muito o nosso conhecimento, tá? Próximo livro, esse daqui é Os Meninos da Rua Paulo, do Ferenc Monar. É assim que fala? Não sei, gente. Essa edição aqui é novíssima, recém-saída do forno da Livros Príncipes. E esse daqui eu sei que eu comprei num livro a um preço bacana. Saiu a R$ 24 esse livrinho aqui, tá? É um clássicozão, gente. É um clássicozão, mas ele não é tão grosso, ele é fininho, ó. E os livros da Príncipes, vocês sabem que sempre sai a um precinho bacana, um valor um pouquinho mais popular, tá? Deixa eu ler aqui para vocês a quarta capa. Budapeste, 1889. No bairro de Jos Fevaros, entre uma aula e outra, os meninos da sociedade do betume passam seu tempo no Grund, um terreno baldio que eles consideram sua pátria. Quando os camisas vermelhas, gangue de meninos que se reúnem nos jardins próximos, tentam tomar a área, os meninos da Rua Paulo são forçados a defender o lugar em que brincam. A história dos meninos que travam batalhas de vida ou morte nas ruas de Budapeste no final do século XIX ainda fascina leitores de várias gerações. Ferenc Monar escreveu sobre amizade, orgulho, coragem, honra, traição e amadurecimento. Ele fala sobre perda, mostra a dificuldade de ser pobre e a inevitabilidade de ser adulto. Ai, gente, é o tipo de livrinho que eu acho que enriquece demais a gente enquanto leitor. Um livro de ficção clássico, que traz como protagonistas crianças. Isso me lembra muito Oliver Twist, né? É um tipo de ficção que traz um protagonismo infantil e que esses livros ensinam tanto pra gente. Tô ansiosa para ler. Quero ler sim, porque aí talvez entre na curadoria para os livros que serão lidos dentro do Clube do Livro da Dai ano que vem. Então vamos ver lá, tá? Próximo livro. O Dom da Amizade, tá? Entre J.R.R. Tolkien e C.S. Lewis, tá? Que foi escrito pelo Colin Duriez e que sai pela HarperCollins. Tá, pessoal? É em capa dura, tá? Não vou tirar não vou tirar, gente. Eu não vou abrir. Agora, tão pouco tempo. Não tem nada aqui agora para ler para vocês. Mas eu acredito que é um livro que trata sobre esse vínculo de amizade entre os dois. Então, não deixa de ser um livro de não ficção. Vocês já perceberam que eu adoro trazer livros de não ficção aqui para vocês, né? É sobre isso, gente. É sobre sempre o que vocês podem complementar na leitura de vocês de ficção. Então, eu sou essa pessoa, eu sou essa leitora que sempre está mesclando os livros de ficção e os livros de não ficção, porque eu sinto que faz uma diferença enorme para mim enquanto leitora, sim. Me contribui de ambas as formas. Os livros de ficção nos ensinam bastante, igualmente também os livros de não ficção nos ensinam bastante. Então aqui eu acredito que é sim um livro de não ficção, que vai trazer como cerne essa história dessa amizade entre essas duas pessoas maravilhosas. Tem uma live, gente, maravilhosa, salva lá no meu perfil do Instagram. Dá uma olhadinha lá e assiste, que eu tenho certeza que vocês vão sair maravilhados da live, também querendo comprar todos os livros de Tolkien, todos os livros de C.S. Lewis, né? É sobre isso. Próximo livro
Esse livro aqui eu comprei por conta do curso. Eu me matriculei no curso que está sendo promovido pela senhora Bennett, né, que vem trazendo cursos maravilhosos. Eu estou agora fazendo curso junto com o Lucas sobre Orlando, a estrutura de Orlando. E é muito bom porque a gente faz o curso ao mesmo tempo que está lendo o livro. Você pode ler o livro primeiro e assim que terminar a leitura do livro já se programar ali para começar o curso, porque o curso enriquece muito a experiência do livro e você consegue entender a obra como um todo 1000 vezes melhor. Então, além desse, com o Lucas, da Virginia Woolf de Orlando, eu me matriculei no curso que vai falar justamente sobre essa obra, Se a Rua Bailey Falasse, do James Baldwin, e que sai pela Companhia das Letras. Ó. É um livro que traz representatividade afrodescendente. E eu tô muito nessa vibe ultimamente, muito nessa vibe. Vou ler aqui para vocês a quarta capa. Publicado originalmente em 1974, o quinto romance de James Baldwin se passa em Nova York e narra a trajetória de um jovem casal, Tish e Fonny, cuja história de amor é interrompida bruscamente quando o rapaz é preso, acusado de estuprar uma mulher. Ao descobrir que está grávida, Tish mobiliza sua família e advogados na tentativa desesperada de provar a inocência do noivo e dar início a uma nova vida. Racismo e injustiças sociais são alguns dos temas abordados em Se a Rua Bailey Falasse, romance primoroso e urgente sobre coragem, luta e paixão. Tem tradução de Jório Dalston e pós-fácil de Márcio Macedo. Então, estou super ansiosa para o início do curso e eu quero ler esse livro antes. Eu vou fazer de tudo para ler esse livro antes, porque eu já entro no curso preparada até para poder discutir melhor, né, abordar questões com o professor que vai estar à frente do curso. Eu adorei a premissa, adorei que traz esse tipo de representatividade, adorei que traz essas questões, né, sociais, de injustiça, essa questão racial. Eu acho assuntos pertinentes demais atualmente. Então, assim, ansiosa, muito. Próximo livro é do autor português Mia Couto, O Mapeador de Ausências. Também sai pela Companhia das Letras. Comprei bastante livros da Companhia das Letras. Esse livro aqui também saiu na Tag. Eu não sei se foi Tag Inéditos ou se foi Tag Curadoria, mas eu sei que saiu aí na assinatura da Tag, mas não é da Tag, tá? Isso aqui eu comprei pela companhia mesmo. Deixa eu ler aqui pra vocês, tá? Olha que capa linda, gente. Toda abstrata, toda colorida. Adoro. Estou de visita à Beira, a minha cidade natal. Venho a convite de uma universidade. Desde que aqui cheguei, visitei escolas, reuni com professores e alunos, falei com eles sobre o assunto que mais me interessa, a poesia. Sou professor de literatura, o meu universo é pequeno, mas infinito. A poesia não é um gênero literário, é um idioma anterior a todas as palavras. Foi isso que repeti em cada um dos debates. Nestes dias caminhei pelos lugares da minha infância como quem passeia num pântano, pisando no chão com as pontas dos pés. Um passo em falso e corri o risco de me afundar em escuros abismos. Eis a minha doença. Não me restam lembranças, tenho apenas sonhos. Sou um inventor de esquecimentos. Nossa, gente. Neste romance de grande fôlego, Mia Couto se inspira na figura de seu pai e nas memórias da própria juventude para criar uma história que se desloca entre a Moçambique pré-independência e os dias atuais. Do autor de Terra Sonâmbula e A Confissão da Leoa. Quero muito, gente, essa vai ser a minha primeira experiência lendo Mia Couto. E se for um livro realmente bacana, também quero levar esse livro para a curadoria do clube ano que vem. Porque aqui a gente traz uma literatura estrangeira, uma literatura, né? O autor é de Portugal, mas é literatura lusófona, né? Então, acho muito interessante. Nós estamos lendo também agora dentro do clube
O Crime do Padre Amaro, do Eça de Queiroz, é um escritor português. E eu acho interessante a gente passear por essas literaturas, passear pela literatura inglesa, passear pela literatura nacional brasileira, passear pela literatura lusófona, passear pela literatura asiática e a gente passear pelos países ao longo do ano. É muito bom, até porque faz com que a gente estoure essa bolha de sempre estar lendo os mesmos livros, dos mesmos gêneros literários, e a gente fica limitado, né? Eu acho que estourar essa bolha é fundamental, e é o que eu sempre busco fazer dentro do clube, e eu acho que a gente está conseguindo, a gente está indo no caminho certo, tá? É isso, gente. Ansiosa demais também por esse livro aqui. Esse aqui é um livro de não ficção, agora a gente vai entrar em alguns livros de não ficção, tá? É A Literatura como Remédio, do Dante Galian, Os Clássicos e a Saúde da Alma. E eu peguei essa sugestão aqui com Erotildes, lá dentro do grupo de interação do Clube do Livro da DAI, que é o grupozinho que eu administro, né? Do nosso grupo de leitura. E quando ela falou sobre ele, eu fiquei, cara, que massa, vou botar na minha wishlist. E entrou em oferta na Semana do Consumidor, peguei. É um livrozinho também em capa dura, sai pela Martin Claret, tem a apresentação do Leandro Carnal, professor Carnal. Vocês conhecem Carnal? Se não, vocês estão perdendo muita coisa, porque Carnal é fenomenal. Pense num professor maravilhoso. As palestras do Carnal é um bálsamo, gente, maravilhoso mesmo. Deixa eu olhar aqui a quarta capa. Não há dúvida de que a leitura dos grandes clássicos da literatura universal seja um meio privilegiado para o nosso desenvolvimento intelectual e cultural. Mas, e se nos dissessem que, além disso, essa leitura pode nos curar de muitas doenças da alma? Baseado numa apresentação desenvolvida originalmente numa escola de medicina, este livro fala sobre um experimento, o laboratório de leitura, que, partindo da leitura e discussão coletiva dos clássicos, tem propiciado um poderoso efeito humanizador e terapêutico que vem transformando a vida de muitas pessoas. Livrinho de não ficção, gente. Olha que apresentação, olha que capa fofa, linda, corte trilateral também, ó, pessoal. Em capa dura. Espero gostar muito. O próximo livro de não ficção é a autobiografia do C.S. Lewis. Eu Não Seria Eu. Sempre que tem essas promoções, Saldão, Semana do Consumidor, Prime Day, Book Friday, Black Friday, enfim, eu enfio um livro do C.S. Lewis nas minhas compras, porque é a oportunidade de pegar os livrozinhos no preço melhor. Então, esse aqui é Surpreendido pela Alegria. É a autobiografia dele. E eu falo bastante sobre esse livro aqui na live que eu gravei sobre o C.S. Lewis lá no Instagram também. E eu queria ter ele na minha biblioteca, porque passar pelo livro digitalmente não é a mesma coisa que passar pelo livro no físico, principalmente eu que adoro marcar, riscar, fazer anotações. Eu sou essa pessoa. Deixa eu ler aqui para vocês a quarta capa. C.S. Lewis tornou-se, na segunda metade do século XX, um dos grandes nomes do cristianismo moderno. Os que leem suas profundas reflexões e robustas argumentações acerca da fé cristã podem não imaginar que, um dia, ele já se considerou o mais deprimido e relutante convertido de toda a Inglaterra. Antes de ser um grande apologista cristão, Lewis foi uma criança imaginativa, um jovem questionador, um soldado ateu, um acadêmico teísta. Ao contrário do que esperava, sua contínua busca pela alegria o levou pelos caminhos estreitos, que ele ainda não compreendia inteiramente. É esta jornada que o autor, com sua habitual perspicácia e honestidade, narra em Surpreendido pela Alegria, partindo de seus anos de infância até chegar ao transformador momento em que relutantemente ajoelha-se perante Deus. História do processo de conversão do Lewis também para o cristianismo é maravilhoso. O Lewis se converteu ao cristianismo graças à influência do Tolkien, mas não ao catolicismo, tá? O Lewis é protestante, tá? Mas quem tem esse fio condutor de realmente instigar ali a mente inteligente do Lewis e fazer essa ponte entre a pessoa de Cristo, a cristandade e a mitologia e mostrar esse caminho de que tudo se converte para esse mito chamado Jesus Cristo e que é um mito real,
é graças ao Tolkien. Então, gente, leiam sobre isso, porque é muito interessante. Aconteceu um dia à noite e se enveredaram aí pela madrugada, mas esse dia foi crucial para a conversão do C.S. Lewis, e o Lewis reafirma isso em um trecho de uma carta em que ele fala que às 2 da manhã, conversando com o seu amigo Tolkien, Tolkien mostra o caminho entre a pessoa de Cristo e a mitologia, e como tudo se converte para essa pessoa chamada Jesus e que se converte para um mito que é real. É muito bom, gente. Então, olhem lá. Demais. Tinha que estar no meu acervo isso aqui. Tinha que estar. Peguei, tá? Não lembro mais o valor, mas eu sei que eu peguei. Peguei também, porque eu tava com muita vontade de ler, o livro de São Tomás de Aquino, escrito pelo Chesterton. Eu também falo sobre esse livro aqui, na live que eu falei sobre Chesterton também lá no meu Instagram. Né? A forma como Chesterton deu vida a esse livro é muito curiosa, porque o Chesterton não sabia praticamente nada, né, da teoria tomista, e ele recebeu esse pedido de alguém da Igreja Católica. O Chesterton, ele era ateu, até que depois ele de fato se converte ao catolicismo, também por influência de um amigo chamado Hilary Billock, tá? É bem interessante, tá, pessoal? Pesquisem que vocês vão achar aí fácil na internet, tá? Os livros da série Padre Brown saem em séries, porque são histórias mais curtinhas. Na época saiu em periódico, né? Hoje você encontra reunido, acho que em 3, 4 volumes, as novelinhas do Padre Brown, no Instituto Hugo Vitor, é alguma coisa assim, eu não sei se eu tô falando errado. Mas eu vou deixar aqui linkado embaixo nos comentários, porque aí se vocês se interessarem, vocês podem ir lá procurar, tá bom? Acho que é Instituto Hugo Vitor mesmo. E vocês encontram por lá, tá? Esse daqui eu peguei pela Amazon, de São Tomás de Aquino. Ele não sabia nada de São Tomás de Aquino, porque o Chesterton não estudava São Tomás de Aquino, mas ele recebe esse convite e ele aceita. E aí o que é que ele faz? Ele pede para a secretária dele, Dolores, na época, que faz uma viagem a Londres, diz a ela, traz aí uns livros sobre São Tomás de Aquino, que eu quero ler. E ela faz, quais livros? E ele, não sei, só traz. Então, a primeira parte do livro, ele dita para a secretária o que vem da cabeça dele. E a segunda parte do livro, segundo é documentado, que eu encontrei aí pela internet, é dito que ele escreve, dita, né, para a secretária, depois da chegada desses livros que a secretária traz de Londres. Mas o resultado final é que, segundo eu sei, esse livro aqui ficou ótimo. Então, dá a entender que Chesterton é uma pessoa, para a época, genial, né? O pai, o apóstolo do senso comum e o pai do paradoxo. Apelido que ele detestava, mas era comumente comum, né, ver o Chesterton usar de comparações paradoxais para retratar realidades que ele ia ali criticar, tá? Que ele não concordava, e ele trazia dentro dos seus ensaios ensaísticos críticas ferrenhas às obras do A.G. Wells, às obras, principalmente às obras de teatro do Bernard Shaw. Então eu fiz, gente, eu quero ler São Tomás de Aquino pelo Chesterton, porque eu fiquei super curiosa sobre esse processo, né, de escrita do Chesterton. Tem outros livros muito bons do Chesterton também, se vocês quiserem ver, né, que é Ortodoxia. Tem um box muito legal, que vem Ortodoxia e mais outros 3 livros juntos num box só. São 4 livros reunidos, é muito legal, mas principalmente se você quiser entender a linha de pensamento do Chesterton, Ortodoxia é o livro, porque você entende qual era a ortodoxia do Chesterton, no que ele acreditava, tá? É isso. Quero ler muito esse livro aqui. Próximo livro é um livro de não ficção. É um livro de não ficção? É um livro de não ficção. Relatos de um gato viajante. Gente, literatura japonesa, tá? Do Hiro Arikawa. E já teve mais de 400 mil exemplares vendidos no Japão. Olha que capa.
Também não é tão grosso. Deixa eu ler aqui a quarta capa para vocês. Às vezes é preciso fazer uma longa viagem para descobrir aquilo que está perto de você. Há 5 anos, um gato de rua foi acolhido por Satoru Miyakawa após um acidente de carro. Ele deu ao gato o nome de Naná, 7 em japonês, por causa de seu rabo dobrado nesse formato. Mas agora, depois desses anos de companhia e por um motivo que ele não quer revelar, Satoru não poderá mais cuidar de Naná e precisa encontrar um novo lar para o gatinho. Para isso, ele entra em contato com seus melhores amigos da infância, do colégio e da faculdade. Ao empreender uma viagem para reencontrar cada um deles, Satoru vai contando partes de sua própria vida e, por meio desse percurso, descobrimos como o amor de um gato por seu dono pode ser muito maior do que o esperado. Narrado em vozes alternadas, esse romance emocionante e divertido nos mostra um jovem de grande coração, um narrador gato muito esperto. Gente, que legal! Um narrador gato muito legal. E uma amizade que desafia as fronteiras de um país e da própria vida. Peguei também em oferta, gente. Eu só não lembro mais o valor. Mas, nossa, adorei. Você gosta de gatinhos? Gente, se você gosta de gatinhos, então aqui lê esse livro. Parece ser muito legal mesmo. E o último é um calhamação, então eu peguei porque ele é bem mais caro. E olha que com a oferta ele nem ficou tão barato assim, mas eu sei que não podia ficar melhor do que isso pela quantidade de páginas. É o livro Coração do Mundo, uma nova história universal a partir da Roda da Seda, o encontro do Oriente com o Ocidente, né, do Peter Frankopan, best-seller nos Estados Unidos e na Inglaterra. Saiu pela editora Crítica. Olha como ele é grosso. Aqui deve ter o quê? 700 páginas. Então, acho que eu peguei ele por 70 e poucos reais. Porque ele é mais caro. Bem mais caro. Então, eu fiz, gente, eu acho que não vai ficar melhor do que isso, tá? Peguei. Deixa eu ler aqui a quarta capa para vocês. O Coração que Mudou a História do Mundo, do Peter Frankopan, pesquisador da Universidade de Oxford, e um dos maiores expoentes da historiografia contemporânea, está nas terras da Eurásia, por onde passava a Rota da Seda. Foi naquela região composta pelos continentes europeu e asiático que surgiram os grandes impérios da antiguidade e as religiões de alcance universal. Lá se desenvolveram as maiores batalhas da história, das cruzadas às conquistas de Alexandre, da Guerra da Crimeia às 2 guerras mundiais. É também onde, por mais de 100 anos, está sendo travada a grande guerra pelo petróleo que sangra o Oriente Médio. Dominar esse coração do mundo era o sonho de Hitler e de tantos outros conquistadores. Em um livro original e provocativo, Peter Frankopan propõe uma nova visão da história, revela conexões inesperadas entre os eventos do passado e nos encoraja a ver os acontecimentos do presente com um novo olhar. Livro de não ficção e tem muito a ver com história. Então, se você é da área de história, né, historiador, ou que simplesmente é como eu, puro curioso e curiosa, e que adora aprender sobre o mundo antigo, sobre as culturas antigas, sobre os antigos povos, sobre as antigas tradições, de onde tudo surgiu. Então, eu acho que esse livro aqui é muito interessante. Peguei essa dica aqui com a Tatiana Feltrin, tá? Quando ela mostrou, eu resolvi, tomei a decisão de investir, porque eu acho que deve ser enriquecedor igualmente, tanto quanto os outros, e também um livro que também deve servir como ponte de pesquisa, como ponte de referência. Você pegar esse livro aqui, fazer ponte, ligação com outros livros da literatura de ficção ou não, mas muitas vezes esses livros aqui são fonte de pesquisa. E é interessante ter na sua biblioteca, tá bom? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Foi uma pilhinha de livros, teve mais de 10 livros e eu espero passar o resto do ano sem comprar mais livro nenhum. Espero. É uma promessa que muitas vezes eu não consigo cumprir e eu espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo, ou de book haul, ou de unboxing, enfim, a gente se fala, pessoal. Tchau, tchau!